Você se sente meio perdido em certas respostas quando alguém vem te perguntar, pessoas essas que não conhecem ainda Jesus, não teve um encontro real com ele, quando você vai entregar um panfleto, você se sente um pouco coagido em certas respostas, certas perguntas que fazem a você se sente despreparado e sabe que precisa se preparar para poder combater esse tipo de pergunta com respaldo bíblico? Exatamente, pessoal, e eu vim trazer para vocês 7 verdades bíblicas que você precisa conhecer, precisa saber para poder combater esse tipo de pergunta, pessoal, exatamente. Então fiquem ligados, porque você vai ficar impressionado com essas 7, com todas, não é nenhuma nem menos, uma nem mais, não. Todas, até o final desse vídeo, fique ligado aí comigo. Olá, criançada e gente grande, aqui quem fala é Victor Borges e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cê soube. Então, pessoal, é isso aí. Eu aqui nos shorts fiz um vídeo, falei com vocês que eu iria trazer as 7 verdades bíblicas que vocês precisam saber. Na verdade, é um panfleto que eu recebi, tá? Eu tinha recebido um panfleto e achei muito, mas muito interessante mesmo. E eu decidi em trazer para vocês porque foi completamente diferente de qualquer outro panfleto que eu tenha recebido, né? Porque muitas das vezes as pessoas não conhecem a gente, não sabem que a gente é crente, sai entregando e eu pego com o maior respeito, porque é a palavra de Deus, pego, leio da mesma forma, guardo porque acho muito interessante. Uma outra pessoa pode estar precisando, passando por mim, eu pego também, entrego. O panfleto eu posso estar sem, mas eu acabei de receber de alguém na rua e eu achei muito impressionante e vim trazer para vocês essas 7 verdades bíblicas. Achei muito bonito até o panfleto, né? Uma interrogação feita de nuvem, tá vendo? Em cima das águas do mar. São essas 7 perguntas, as 7 melhores perguntas que as pessoas fazem pra gente quando elas vão pegar o panfleto, ou pessoas que estão sedentas pela palavra e elas perguntam mesmo. E na hora que eu abri aqui, eu fui lendo cada uma e tendo também um respaldo bíblico com as referências. Então não deixa você despercebido, não deixa você ao léu, né, solto no ar, sem saber do que realmente é, só com uma simples resposta, não. Tá aqui na base. E eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia para estar comigo aqui, para a gente poder estar conferindo, né, essas respostas com as referências bíblicas. Todos os caminhos levam a Deus? É mais ou menos. Olha só o que o panfleto diz, hein? Segundo a Bíblia Sagrada, não. E realmente, não são todos os caminhos que levam a Deus, né? O único caminho que leva a Deus é Jesus, né? À toa que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? É justamente essa referência que tem aqui. Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Deus verdadeiro e que liberta o homem da escravidão do pecado. Disse Jesus em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também tem uma outra referência em 1 Timóteo 2,5 que está escrito assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele é o mediador, só Ele que está ali como nosso advogado, né? Só Ele que pode interceder por nós, né? O único que foi justo nessa terra, o único que a gente pode confiar, porque ele fez tudo, não somente disse, como também ele fez com obras, né? Ele provou, ele mostrou que podia fazer, né? Vamos para a segunda pergunta. Essa segunda pergunta também é muito boa. Eu costumo fazer boas obras. Estou salvo? Não sei. Eu sou uma pessoa muito boa. Olha só como é um exemplo, viu? Eu sou uma pessoa muito boa, eu faço tudo de bom, tudo bom do melhor, eu faço não sei o quê, mas bebe, fuma, se prostitui. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo, então não tem um porquê você acabar com ele. Realmente. O Espírito Santo é puro, então ele quer habitar em um lugar puro. Não adianta você estar com o seu corpo flagelado. As pessoas vão me entender mais ou menos o que é esse termo, o porquê que eu estou usando esse termo. Ser bom não quer dizer que você já está salvo. Vamos ver aqui, ó. Não é pelos seus méritos, pelas suas obras, mas pelos méritos de Jesus que você é salvo. Quando o aceita como Senhor e Salvador de sua vida e passa a ter a certeza da vida eterna com Deus. Em João 3,36 está escrito, olha só, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se fosse pelos nossos méritos, nem esperança poderíamos ter da salvação. Outra coisa, em Efésios 2, capítulo 2, verso 8 ao 9, está escrito também: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. As obras são reflexo daquele que é salvo, pessoal, e não condição para a salvação. No céu haverá galardão para os salvos que tiverem praticado boas obras, como fruto do amor cristão. O que vai valer, na verdade, pessoal, é aquele seu relacionamento com Cristo, né? Porque é um divisor de águas a questão de você ter fé e não ter obras. Os dois seguem juntos. Se você tem fé e não faz a obra, a fé sem obras ela é morta, se diz a palavra, né? Mas porque tem aquelas pessoas que falam tanto, mas não praticam nada, né? E tem aqueles que praticam até, né, fazem tantas outras coisas e tal, mas não tem quase fé nenhuma, porque fazem achando que eu fiz porque eu quis fazer, é coisa minha. E tem gente que fala, se você não fizer, se eu não tiver nesse meio aí, não vai funcionar. Se eu não tiver aí se vangloriando, né, dando a glória para si, coisa que Deus ele abomina, não é bem assim. Então, você tem que crer que Jesus Cristo é o seu único suficiente Salvador, ele veio para salvar a humanidade, veio para salvar você, e prove isso com obras, né? Sejais imitadores de Cristo como eu fui, assim o apóstolo Paulo disse, né? Então se torna necessário que a gente tenha fé e obras trabalhando junto. Vamos para a terceira pergunta, pessoal. Olha só. Eu posso voltar em várias vidas para fazer o bem? É o quê? Eu quero deixar bem claro que, na verdade, essas perguntas eu não estou aqui para poder trazer ódio a ninguém, trazer repúdio de forma alguma. São perguntas que as pessoas fazem quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai entregar um panfleto, as pessoas fazem muito essas perguntas. E a gente está aqui com o intuito de poder respondê-las com respaldo bíblico, mostrando que na Bíblia está dizendo assim, 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 assado. Para que vocês possam também ter uma força a mais para poder fazer a obra. É necessário que a gente tenha esse tipo de entendimento, né? Então, aqui vai bater em muitas pessoas que creem nessa situação de que há vida após a morte que volte. Eu posso voltar em várias vidas para fazer o bem? Segundo a Bíblia Sagrada, não, né? Como eu já tinha dito. Está escrito em Jó 7:9. Assim como a nuvem vai e se desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, não tem como retornar de lá. Em Hebreus 9, 27 e 28 está escrito assim, ó: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Não há nenhuma situação na Bíblia de voltarmos em várias vidas para fazer o bem. Se essa mentira fosse verdade, o mundo estaria bem melhor. É lógico. Se fosse assim, todo o pecado que a gente cometesse agora em vida, quando morresse, a gente ia se arrepender de tudo isso que a gente fez. Ah, eu estou arrependido e tal. E voltaria para poder fazer o bem. E aí o mundo estaria bem melhor, porque as pessoas estariam arrependidas, iam saber que tomando aquele caminho ia tomar uma proporção de um pecado muito grande que poderia levar à morte, que acontecesse isso, aquilo, outro, então já voltaria de uma consciência bem diferente. Mas a gente não está vendo isso, o mundo está indo cada vez pior, pessoal, está piorando. E aqui está dizendo isso, ó, e o mundo se encontra cada vez pior. A claríssima afirmação de Jesus ao ladrão da cruz, quem não lembra dessa passagem, né? Elimina qualquer hipótese da falsa doutrina da reencarnação. Olha só o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 23, verso 43. Bote aí na sua Bíblia, olha só. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Após a morte, segue-se o juízo, viu? Céu ou inferno, vida eterna ou condenação eterna. Então, só existem esses caminhos aí. Ou céu ou inferno, né? E quanto à vida, há esperança. Então, é necessário que você, em vida, venha a estar se arrependendo dos seus pecados e não praticando mais, né? Se a gente foi perdoado dos nossos pecados, por que a gente vai praticar novamente? Por que a gente vai repetir aquele pecado, né? Eita, essa pergunta aqui é muito forte e vocês vão entender agora. O purgatório existe? Não! Se existe, eu posso passar pelo purgatório.
Vamos saber agora com respaldo bíblico, pessoal. Vamos lá. Não existe na Bíblia a palavra purgatório. Realmente não existe. Procure de Gênesis e Apocalipse que você não vai achar esse termo, essa palavra purgatório, né? Nenhuma ideia semelhante. A falsa doutrina do purgatório tem enganado muita gente. Na Bíblia nós encontramos céu e inferno. Portanto, a falsa doutrina do purgatório, lugar imaginário onde as pessoas estariam purgando seus pecados através da reza, feita pelos familiares e amigos ainda vivos. Não tem nenhum fundamento bíblico, pessoal. Não tem. Não adianta você buscar outros meios para explicar isso, porque é a única explicação que vem da Bíblia. Ela é a palavra verdadeira. Então, está escrito em João, capítulo 8, verso 32. Vamos ver aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de tudo que você precisa ser liberto, inclusive de falsas doutrinas. Tem uma outra referência também que veio aqui na cabeça agora, eu nem preparei, eu estava aqui falando, veio aqui na cabeça. Aqui, pessoal, acabei achando aqui, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, pessoal, já era. Muitas das vezes que a gente acaba encontrando, pessoal, essas referências, a gente vai abrindo cada vez mais a nossa mente. No livro de Judas, o livro de Judas não tem capítulo, mas o verso 9, ele diz assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Satanás estava querendo se apoderar do corpo de Moisés. Por quê? Esse era o método que ele tinha achado para poder corromper o povo hebreu, o povo de Deus, se passando por Moisés, mostrando a eles que era Moisés que estava ali na frente, aquela coisa, mas na verdade era Satanás se apoderando do corpo de Moisés para corromper o povo, né? Então o arcanjo Miguel foi e combateu contra o inimigo para proteger o corpo de Moisés e sepultou, não sei aonde, a Bíblia não diz, mas houve isso. E isso vem mostrar a gente que o inimigo ele vem a se apoderar de formas para poder corromper você, para poder dizer que você está vendo coisas, que você viu sua mãe, você viu seu pai, você viu fulano, ciclano e beltrano. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Satanás, ele se transfigura em um anjo de luz. Ele também vem como um anjo de luz para poder mostrar a gente, falar que Deus mandou uma mensagem, que aquilo. E gente que não tem nenhum tipo de conhecimento, pessoas que não têm nenhum tipo de comunhão com Cristo, vai achar que é verdade. Vai achar que é verdade e ainda vai dizer: rapaz, Deus veio falar comigo. Sendo que na verdade não foi a mensagem de Deus. O inimigo se transfigurou em um anjo de luz e veio dizendo que era uma mensagem de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu estou dando essas referências porque assim, quando se fala da Bíblia, a gente vai abrindo o leque, abrindo outro tipo de conhecimento, a gente vai mostrando coisas para poder se aprofundar e não ter mais nenhum tipo de pergunta. Você vai ficar com uma mente assim, poxa, já estou satisfeito com isso. Tem muitas outras respostas, mas vamos continuar, porque senão a gente não termina isso aqui. É muito bom falar da palavra de Deus e a gente vai para lá, né? Quinta pergunta: se eu pedir perdão para o líder de minha igreja e repetir algumas rezas, me salvarei? Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus quem pode perdoar pecados e Deus quer que você se converta de seus maus caminhos e você precisa mudar de vida, né? É necessário, tem que nascer de novo, pessoal, e não repetir rezas e continuar na escravidão no pecado. Portanto, humilhe-se, ore com as suas próprias palavras, arrependa-se e peça perdão a Deus pelos seus pecados, em nome de Jesus, e Deus perdoará você. Aqui em Daniel, capítulo 9, verso 9, diz assim: ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Então, por esse fato, a gente percebe que só o próprio Senhor, só o próprio Jesus, ele pode vir a perdoar os nossos pecados. Muitas pessoas pensam nessa circunstância do que o que é se humilhar, né? O que é se humilhar? Para Deus, humilhação, você se humilhar, eu digo para você assim, não é algo complicado como a gente pensa.
Já teve pessoas que falam assim, mas Deus ele quer que você se humilhe? Não, Deus não quer que você se humilhe. Por que se humilhar? As pessoas acham que humilhação é algo negativo, né? De você se rebaixar para pedir alguma coisa a alguém, é algo negativo, né? As pessoas se acham superior demais. Eu sou superior e não, porque se humilhar não é nada demais. Quando se fala em Deus também não é, porque quando a gente vai para a Bíblia nós não merecemos nada, absolutamente nada. Pela graça de Deus é que nós somos salvos. Então, vamos dizer assim que seja um favor de Deus para nós, tá? Então, a gente se humilha. Se humilha como? Em toda oração que você faz, você não pede as coisas a Deus. Pedir é uma forma de se humilhar. Você está se humilhando para Deus, né? Quando a gente usa esse termo, eu não vou lá pedir nada a fulano, vou lá me humilhar nada, tal. Você indo pedir, você está se humilhando. Você pedindo a Deus, você está se humilhando. Você se prostrando a Deus é humilhação. Você está se humilhando, você está reconhecendo que você é carne, né? Que você não é superior, você é pó. Né? A palavra diz que do pó tu saíste, para o pó tu voltarás. Então é aquela questão de você nascer. Adão nasceu da terra, né? do pó. E quando a gente morre, a gente volta para onde? Para a terra, né? A gente é enterrado. Então, de qualquer forma, você voltou para sua mãe, porque a mãe foi a terra, foi dali que você nasceu. Em Daniel 9:9 diz, né? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, como eu tinha dito aí. Então, só a Ele pertence a isso. Então, peça a Ele perdão, que Ele vai te perdoar. Sexta pergunta, eu posso pedir perdão para o meu santo? Isso aí é complicado também, né? Vamos lá, vamos aqui ver o que a Bíblia nos diz, né? Santo significa ser separado para a obra, serviço de Deus, né? Os santos são vidas preciosas para o reino de Deus, mas nenhum santo pode tomar o lugar do Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem, que nos dá pleno acesso ao trono da graça de Deus e que intercede por nós junto ao Deus poderoso. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Quanto às imagens, está escrito em Êxodo, capítulo 20, verso 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, pessoal, é aquela questão. A gente não tem essa mania de dizer, poxa, fulano não quer saber de mim, então também tô nem aí para ele. Deixa ele quieto lá. Quando ele quiser me procurar, ele me procura. Muitas pessoas não falam isso. Mas você trata com bondade aqueles que estão com você, estão ali lhe bajulando, estão ali aquele negócio para aquele. Você trata com bondade, não é verdade? Deus, sem você, continua sendo Deus, pessoal. Mas você sem Deus é pó, nada. Então, Ele te ama. Mas você tem que fazer um esforço para poder estar perto dele. Não é assim de qualquer forma, vou aqui, mas Jesus me ama. Ama, mas não ama a sua prática. Não ama o que você está fazendo, né? Ele ama você muito, porque você é criação dele. Mas a sua atitude não agrada a ele. Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado com isso. Sétima e última pergunta. Todos os seres humanos são filhos de Deus? Muitas pessoas ficam aí se batendo, dizendo, não, eu também sou filho de Deus, eu mereço porque eu sou filho de Deus, eu mereço porque eu sou filho de Deus. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Você, eu, ninguém merece absolutamente nada. Nós não merecemos nada, pessoal. É pela graça, não tem outro meio. Você, eu somos atropelados pela graça. Jesus é que nos achou. Né? Essa questão de aceitar Jesus, a gente aceita como a gente chega, mas Jesus é que nos aceitou, Ele que nos aceitou. Então essa é a parte mais bonita da história, é o aceitar de Jesus a humanidade, né? Depois de tanta crueldade, de tanta coisa que a gente anda fazendo, é necessário que a gente entenda que Jesus ele está no meio de tudo. Segundo a Bíblia Sagrada, não, pessoal.
Todos os seres humanos não são filhos de Deus. Há uma grande diferença entre criatura e ser filho de Deus. Porque nós somos criação de Deus, mas nós só nos tornamos filhos de Deus por meio da conversão. E aí vem, todos os seres humanos são criaturas de Deus, exceto aqueles que já receberam o Senhor Jesus por terem crido nele como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e no juízo final será o advogado de todo aquele que nele crê. Em João capítulo 1, verso 10 a 13 está escrito, ó pessoal: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, pessoal, é aquela questão. Jesus ele veio para o seu povo, veio para os hebreus, só que o próprio povo desprezou ele. Jerusalém matou Jesus, né? E como houve aquela promessa da sua ressurreição, no terceiro dia ele ressuscitou. Mas por esse fato, Deus abriu a porta. Todos aqueles que crê no meu filho Jesus se tornará meu filho. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Irmã, irmão, irmã, irmão. E por esse motivo nós chegamos a um momento, né, de estar cultuando a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Porque em Cristo nós todos somos irmãos, irmãs, né? Para que isso pudesse acontecer, Jesus precisou morrer e ressuscitar para que pudéssemos ser chamados assim. E para que esta bênção que veio para o seu povo, o povo que não creram e que mataram ele, pudesse se estender para nós. Por isso que por meio de adoção, porque por esse fato nós somos adotados por Deus, né? Porque não pertencemos ao povo dele, mas pelo fato de reconhecermos Jesus como nosso único suficiente Salvador, de estarmos crendo no teu Filho, é que nos tornamos filhos dele por meio de adoção, né? Por isso que diz aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, tá vendo? Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, meu querido, você que hoje já aceitou Jesus, já está aí no meio, né, da vontade de Deus, sinta-se aí abraçado por Jesus, sinta-se aí já dentro da cidade celestial, da morada do Altíssimo, pois você está conosco aí nesse caminho aí, que é o caminho de chegar aos céus. E você que ainda não aceitou Jesus, você ainda que não provou ainda, né, dessa redenção maravilhosa, aceite. Aqui está a palavra de Deus, esse panfleto maravilhoso que, sinceramente, eu guardo até hoje, tá aqui, né? Aqui atrás do panfleto ele diz assim: diante de tudo que foi exposto, qual a escolha que você faz hoje? Uma pergunta: diante de tudo isso que foi exposto aqui, qual é a sua escolha? Você fica com as crendices populares ou com a palavra de Deus, né? Você vai ficar com as crendices aí, com essas coisas que a gente escuta o tempo inteiro, que as pessoas inventam o tempo inteiro, ou você quer ficar com a palavra de Deus, que é a única eficaz, a única que realmente tem o caminho certo? É necessário que a gente reconheça tudo isso, né, e fique ligado em tudo isso aí, tá bom? Então eu agradeço por você ter assistido o vídeo até agora. E não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de dar seu like, tá certo? Compartilhe para que o canal seja enganjado aí, todo mundo fique mais ligado no canal Cê Soube, que agora o canal Cê Soube é Bíblia pura. Tamo aí com esse conteúdo maravilhoso e eu quero fazer aquela perguntinha para você maravilhosa. Cê soube?